Dante Caruso construiu um império com base na sua capacidade de ler as pessoas. Foram 36 anos observando, esperando e sabendo exatamente quando alguém estava a mentir, a roubar ou a planear traí-lo. Ele conseguia identificar uma ameaça do outro lado de uma sala lotada, perceber fraqueza num aperto de mão e calcular o momento exato em que o medo se transformava em desespero nos olhos de um homem. Então, quando o novo contratado entrou na parte legítima das suas operações naquela terça-feira de manhã, Dante soube em 30 segundos que o rapaz seria um problema. Não por causa do seu currículo. 24 anos, licenciado em gestão por uma faculdade respeitável, ansioso por provar o seu valor na empresa de importação e exportação que servia como a face limpa das operações da família Caruso. O tipo de jovem ambicioso e motivado, que fazia poucas perguntas e trabalhava muitas horas, o que o tornava exatamente o tipo de pessoa que o departamento de RH de Dante adorava contratar. Não, o problema não eram as credenciais do rapaz. Era para onde ele não conseguia parar de olhar. Dante estava no corredor fora do andar do escritório principal, café na mão, observando através da divisória de vidro, enquanto o seu gerente de operações conduzia o novo contratado pelo labirinto de secretárias. O passeio seguia o mesmo percurso de sempre. Sistemas de arquivo, sala de descanso, salas de conferência e então, inevitavelmente, passava pelo escritório da esquina onde Isabela Romano estava sentada, cercada por 3 monitores. O cabelo escuro preso com um grampo, o telefone pressionado contra a orelha, enquanto os dedos voavam pelo teclado. Os passos do jovem abrandaram, a sua cabeça virou-se e Dante cerrou os dentes ao ver o olhar do novo contratado descer pela curva do pescoço de Isabela, demorar-se nas linhas justas da sua blusa cor de vinho e acompanhar o movimento da sua mão enquanto ela gesticulava ao falar. Isabela não reparou. Estava demasiado concentrada em resolver o problema que tinha em mãos. A sua testa franziu-se em concentração. Aquela pequena ruga aparecendo entre os olhos que surgia sempre que alguém desperdiçava o seu tempo com incompetência. Dante reparou em tudo. O gerente de operações puxou o novo contratado, mas não antes que o jovem olhasse para trás mais uma vez. Dante tomou um gole lento do seu café e fez uma nota mental. Na hora do almoço, ele já tinha visto isso acontecer mais 3 vezes. O novo contratado encontrava desculpas para passar pelo escritório de Isabela. Precisava fazer uma pergunta sobre protocolos de arquivamento. Tinha que verificar algo no depósito que por acaso ficava na linha de visão dela. Fazia o caminho mais longo para a sala de descanso que passava diretamente pela porta dela. Cada vez, a sua atenção demorava um pouco mais do que o normal. O seu olhar caía em lugares onde não deveria. E cada vez Dante sentia algo frio e afiado se instalar mais profundamente no seu peito. Isabela Romano trabalhava para ele há 2 anos. Ela começou como analista financeira, contratada para limpar a contabilidade legítima da empresa, que havia ficado desorganizada sob a gestão anterior. Em 6 meses, ela reestruturou todo o departamento, identificou 3 áreas de desperdício que custaram centenas de milhares e, de alguma forma, conseguiu deixar os livros mais organizados do que nunca, ainda deixando espaço para a contabilidade criativa necessária para suas outras operações. Ela era brilhante, eficiente e completamente inconsciente de que metade dos homens do escritório passaram o primeiro ano dela tentando reunir coragem para convidá-la para sair. Eles aprenderam rapidamente que Isabela Romano não namorava colegas de trabalho, não misturava negócios com prazer e mantinha sua vida pessoal mais protegida do que as contas offshore da família. Dante deixou claro, da maneira como ele deixava tudo claro, que ela estava fora de alcance, não explicitamente. Ele não precisava de ser explícito, uma palavra aqui, um olhar ali, e todos compreenderam que a posição de Isabela na empresa era garantida pela sua competência, não pela sua disponibilidade. E qualquer um que a deixasse desconfortável seria transferido para tarefas menos agradáveis, como o armazém de expedição. Em janeiro, com o sistema de aquecimento avariado que Dante parecia nunca ter tempo para consertar. A mensagem tinha sido recebida lá até hoje. Dante terminou o seu café e dirigiu-se ao piso principal. Ele atravessou o escritório com a confiança tranquila de um homem que era dono de tudo o que via, acenando para os funcionários que se endireitavam nas suas secretárias quando ele passava. O seu fato era perfeitamente ajustado, cinza carvão com riscas súbitas, o tipo de simplicidade cara que anunciava poder sem gritar.
Ele encontrou o novo funcionário perto da fotocopiadora, que por acaso estava posicionada com uma vista direta para o escritório de Isabela. "O primeiro dia está a correr bem?" perguntou Dante num tom coloquial. O jovem sobressaltou-se, quase deixando cair os papéis que segurava. "Senhor Caruso, sim, senhor. Todos têm sido muito acolhedores." "Ótimo!" Dante olhou para o escritório de Isabela e depois voltou a olhar para o novo funcionário. "Está a encontrar tudo o que precisa?" "Sim, senhor. O diretor de operações tem sido muito meticuloso." "Excelente." Dante deixou o silêncio prolongar-se o suficiente para se tornar desconfortável. "Parece ter muitas perguntas sobre os sistemas de arquivo perto do escritório da Sr. Mano." O rosto do rapaz corou. "Só quero ter a certeza de que compreendo os protocolos." "Claro." O sorriso de Dante não chegou aos olhos. "A Sra. Romano é a nossa analista financeira sênior. É muito boa no que faz, muito concentrada. Não gosta de interrupções." "Não a interrompi, senhor." "Não." Dante concordou. Não interrompeu. O não dito pairava no ar entre eles. O miúdo engoliu em seco e procurou outro lugar para olhar. Dante afastou-se, mas não foi longe. Tinha reuniões marcadas, chamadas para fazer, e uma remessa a chegar naquela noite que exigia a sua atenção pessoal. Mas deu por si a acompanhar os movimentos de Isabela ao longo do dia com a mesma atenção cuidadosa que aplicava a tudo o que era importante no seu mundo. Ela saiu do escritório às 13h30 para almoçar, os saltos a baterem no chão polido, enquanto se dirigia para o elevador. Ela tinha mudado o gancho no cabelo. Ele reparou que o simples torcido da manhã tinha sido substituído por algo que deixava alguns fios escuros soltos à volta do rosto. Ela tinha o telemóvel numa mão e a mala na outra, e franzia o sobrolho para qualquer mensagem que tivesse acabado de chegar. O novo funcionário observou-a a sair. Dante fez outra anotação mental. Às 10 horas, Isabela apareceu na porta do seu escritório. O escritório de Dante ocupava todo o canto do último andar, com janelas com vista para a cidade e espaço suficiente para realizar reuniões, entreter clientes ou lembrar as pessoas exatamente com quem estavam a lidar. A sua secretária estava limpa, exceto por um portátil e uma única pasta de arquivo. Todo o resto estava trancado em armários que exigiam acesso por impressão digital e continham informações que nunca chegariam a um tribunal. "Tem um minuto?" Isabela perguntou. "Para si, sempre." Ela entrou e fechou a porta atrás de si, o que significava que se tratava de negócios, não de uma conversa casual. Isabela era cuidadosa com as aparências. Profissional ao extremo. Ela nunca dava a ninguém motivos para questionar a sua posição ou sussurrar sobre favoritismo. Era uma das coisas que Dante mais respeitava nela e uma das coisas que o fazia querer derrubar aquelas paredes cuidadosamente construídas e ver o que ela escondia por baixo. "Os relatórios trimestrais estão prontos para sua análise", disse ela, atravessando a sala até a secretária dele e colocando um tablet sobre ela. "Marquei 3 áreas que precisam da sua atenção antes da reunião do conselho." Dante pegou no tablet, mas não olhou para ele. Em vez disso, olhou para ela, para a forma como a sua blusa cor de vinho estava ligeiramente desabotoada de um lado, para as sombras tênues sob os seus olhos que sugeriam que ela tinha ficado até tarde na noite anterior a terminar esses relatórios, para o pequeno colar de ouro repousando sobre a sua clavícula, que ele nunca a tinha visto usar antes. "Ficou até tarde novamente", disse ele. "Os números precisavam de estar perfeitos." "Estão sempre." "Então, de nada." Ela ergueu uma sobrancelha. "Vai rever isso ou apenas ficar a olhar para mim?" "Não posso fazer as duas coisas?" A expressão de Isabela não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos escuros. Diversão, talvez, ou exasperação. Com ela era difícil dizer. "A reunião do conselho é na quinta-feira. Precisa de se familiarizar com as discrepâncias nos custos de envio." "Discrepâncias. Contabilidade criativa." Ela corrigiu. "Contabilidade criativa legal, principalmente." "A sua confiança é reconfortante. A minha precisão é reconfortante. A minha confiança é apenas um bônus." Ela virou-se para sair, mas parou. O novo contratado parece entusiasmado. A atenção de Dante aguçou-se. "Falaste com ele?" "Não, mas ele passou pelo meu escritório cerca de 15 vezes hoje." "Ou está perdido, ou está a realizar algum tipo de operação de vigilância." "Isso incomoda-te?" Isabela encolheu os ombros num movimento casual,
mas Dante percebeu a ligeira tensão nos ombros dela. Já trabalhei em escritórios antes. Há sempre alguém que ainda não aprendeu os limites profissionais. Ele vai perceber isso ou não vai durar. Ele não vai durar, disse Dante baixinho. Ela olhou para ele, olhou realmente para ele, e por um momento algo passou entre eles. Um entendimento. Um reconhecimento da proteção que ele oferecia e da autoridade que exercia. Eu consigo lidar com a tensão indesejada, disse Isabela cuidadosamente. Eu sei que consegues, mas vais lidar com isso de qualquer maneira. Sim, isso é muito cavernícola da tua parte. Prefiro pensar nisso como gestão eficaz. Dante pousou o tablet e recostou-se na cadeira, estudando-a. És um ativo valioso para esta empresa, Sr. Romano. Eu protejo os meus ativos. É isso que eu sou? Um ativo, entre outras coisas. Os lábios de Isabela curvaram-se ligeiramente. Não exatamente um sorriso, mas o suficiente para fazer o pulso de Dante acelerar. Eu devo voltar ao trabalho. Esses relatórios não se analisam sozinhos. Isabela... Ela parou na porta, com a mão na maçaneta. O colar é novo, disse Dante. A sua mão livre foi até a clavícula, os dedos acariciando a delicada corrente de ouro. Era da minha avó. Encontrei-o enquanto limpava o apartamento dela no fim de semana passado. Fica-te bem. Obrigada. Ela hesitou, depois acrescentou. Tu reparas em demasiadas coisas. Só quando se trata de coisas importantes. Ela saiu sem responder, mas Dante viu a cor suave nas suas bochechas enquanto ela se afastava. Ele voltou a sua atenção para o tablet, examinando os relatórios com o olhar experiente de alguém que equilibrava negócios legítimos com operações menos legítimas há mais de uma década. O trabalho de Isabela estava, como sempre, impecável. Todos os números contabilizados, todas as discrepâncias explicadas em linguagem que satisfaria os auditores, enquanto escondia a verdade sob camadas de complexidade corporativa. Ela era desperdiçada na análise financeira. Ela deveria estar a gerir a sua própria empresa, a construir o seu próprio império, mas estava ali a trabalhar para ele. E Dante não era nobre o suficiente para sugerir que ela merecia melhor. Às 18h30, a maior parte do escritório já estava vazio. Dante voltou para o piso principal, ostensivamente para verificar algo no departamento de operações. Na realidade, ele queria ver se o novo contratado tinha entendido a dica. Ele encontrou a resposta na garagem. O carro de Isabela estava estacionado no lugar designado, na terceira fila do elevador. Ela estava a colocar a mala na bagageira quando o novo contratado apareceu, aparentemente do nada, com a sua própria mala a tiracolo. Senhora Romano, disse o rapaz, com um sorriso exagerado, demasiado ansioso. A sair? Isabela endireitou-se com uma expressão educada, mas distante. Sim, foi um dia longo. Nem me diga. Os primeiros dias são exaustivos. Ele aproximou-se, diminuindo a distância entre eles de uma forma que fez Dante cerrar os punhos. Gostaria que me desse alguns conselhos sobre a cultura da empresa, como ter sucesso aqui, talvez enquanto tomamos um café, algum dia. Tenho a certeza de que o RH pode responder a quaisquer perguntas que você tenha sobre a cultura da empresa, disse Isabela suavemente. Eles são muito minuciosos. Eu estava a pensar em algo mais informal, apenas dois colegas de trabalho a conhecerem-se melhor. Eu não socializo com colegas de trabalho fora do escritório. Nunca, nunca. O rapaz riu como se ela tivesse feito uma piada. Ora, todo mundo precisa relaxar depois do trabalho. Um café. Qual é o mal? Isabela fechou o porta-malas com mais força do que o necessário. O mal é que eu disse não e você ainda está aqui. Dante saiu de trás do pilar de betão onde estava a observar. Há algum problema? Perguntou ele, sua voz ecoando pelo estacionamento. Os dois se viraram. A expressão de Isabela permaneceu neutra, mas algo em sua postura relaxou ligeiramente. O rosto do novo contratado empalideceu. Senhor Caruso, gaguejou o rapaz. Não há problema. Só estávamos a conversar, conversando. Dante caminhou em direção a eles com passos medidos, cada passo ecoando no espaço de betão. No primeiro dia da Sr. Romano, alguém mencionou a nossa política sobre assédio. Eu não estava a assediar ninguém, senhor. Só perguntei sobre café e ela disse que não. Eu estava a ser amigável, estava a ser persistente. Dante parou diretamente entre eles, com o corpo inclinado em direção ao novo funcionário, de uma forma que era inequivocamente protetora de Isabela. Há uma diferença. Um homem inteligente aprende a reconhecê-la.
O queixo do rapaz ficou tenso. Com todo o respeito, senhor, eu só estava a tentar fazer conexões na empresa. Faça-as em outro lugar. O tom de Dante baixou, perdendo toda a pretensão de civilidade. A senhora Romano deixou os seus limites claros. Se não consegue respeitá-los, não ficará aqui tempo suficiente para se preocupar com a cultura da empresa. Está a ameaçar-me? Estou a educá-lo. Dante sorriu, e foi esse sorriso que fez homens adultos reconsiderarem as suas escolhas de vida. Considere isso uma oportunidade de aprendizagem no seu primeiro dia. Não a desperdice. O novo contratado olhou para Isabela, depois voltou a olhar para Dante, claramente tentando calcular o seu próximo passo. O que quer que ele tenha visto na expressão de Dante, tomou a decisão por ele. Entendido, senhor, murmurou ele e afastou-se em direção ao seu carro. Dante esperou até que o motor do carro do jovem ligasse e as luzes traseiras desaparecessem na rampa antes de se virar para Isabela. Ela estava encostada ao carro, de braços cruzados, observando-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Isso foi sutil, disse ela. Eu claramente não estava a tentar ser sutil. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Ele vai embora amanhã, não é? Preferia que ele ficasse? Prefiro lidar com os meus próprios problemas. Estavas a lidar com isso, disse Dante. Eu apenas acelerei a solução ameaçando despedi-lo no primeiro dia. Não ameacei nada. Eu o informei sobre a política da empresa. Não temos uma política sobre convidar colegas de trabalho para tomar café. Agora temos. Isabela riu, um som inesperado e genuíno. E Dante sentiu algo quente se instalar no seu peito. Ela não ria com frequência. Sorria ocasionalmente, geralmente quando alguém dizia algo particularmente estúpido numa reunião, mas risadas verdadeiras eram raras. Ele queria ouvir isso novamente. Você é impossível, disse ela. Sou eficaz. É o que todos os tiranos dizem. Tirano parece severo. Prefiro ditador benevolente. Não há nada de benevolente em despedir alguém por me convidar para tomar café. Ainda não o despedi, Dante salientou. Estou a dar-lhe até amanhã para demonstrar melhor discernimento. Isabela abanou a cabeça, mas continuava a sorrir. Sabes que consigo cuidar de mim mesma, certo? Já lidei com coisas piores do que novos funcionários ansiosos. Eu sei. Dante aproximou-se, perto o suficiente para sentir o leve aroma do perfume dela. Algo sutil e caro que ele nunca conseguiu identificar. Mas não precisas fazer isso, não aqui. Porque sou um ativo valioso. Porque está sob a minha proteção. As palavras pairaram entre eles, mais pesadas do que ele pretendia. Mais reveladoras. O sorriso de Isabela desapareceu, substituído por algo mais sério, mais consciente. Dante, vai para casa, Isabela, disse ele, recuando antes de fazer algo estúpido como tentar tocá-la. Foi um dia longo. Ela hesitou, depois acenou com a cabeça e entrou no carro. Ele viu-a afastar-se, as luzes traseiras a desaparecerem no trânsito da noite. Depois, pegou no telemóvel e fez uma chamada. Tony, o novo contratado nas operações. Sim, o miúdo que começou hoje. Quero-o fora amanhã de manhã. Encontre um motivo. Não me importa qual seja. Apenas certifique-se de que está devidamente documentado. Ele terminou a chamada e ficou sozinho na garagem, pensando na maneira como Isabela tinha dito o seu nome, como um aviso ou um convite. Ele não tinha a certeza, mas iria descobrir. O novo contratado estava fora na quarta-feira de manhã. Isabela reparou na secretária vazia quando chegou às 7h30. Com um café na mão, os seus saltos batiam no chão polido num ritmo que se tornara tão familiar para ela quanto respirar. O gerente de operações já estava a redistribuir a carga de trabalho dele, com uma expressão cuidadosamente neutra que lhe dizia que não se tratava de uma saída voluntária. Ela deveria ter ficado surpreendida, mas não ficou. O que a surpreendeu foi a pequena parte traidora de si mesma que se sentiu aliviada. Isabela falava a sério quando disse aquilo na garagem. Ela sabia lidar com a tensão indesejada, lidava com isso desde os 16 anos e desenvolveu curvas que faziam homens adultos esquecerem que ela ainda estava no ensino médio. Ela aprendeu cedo como rejeitar avanços com um olhar, uma palavra, o uso estratégico de distância profissional que a transformava em alguém intocável. Mas Dante Caruso tinha lidado com isso por ela, e ela não sabia o que fazer com essa informação. Ela acomodou-se no escritório, abrindo planilhas e projeções financeiras
que precisavam da sua atenção antes da reunião do conselho no dia seguinte. Os números eram seguros, previsíveis. Eles seguiam regras que faziam sentido, ao contrário da forma como o seu pulso acelerou quando Dante se colocou entre ela e o novo funcionário. A linguagem corporal dele gritava proteção e posse em igual medida. Ela estava a meio da reconciliação das contas de envio quando o telefone da sua secretária tocou. Senhora Romano, o senhor Caruso gostaria de vê-la no escritório dele. Isabela olhou para o relógio. 8h15. Cedo mesmo para Dante, que mantinha um horário que sugeria que ele nunca dormia. Já estou a caminho. Ela guardou o seu trabalho, pegou o tablet com as notas da reunião do conselho e dirigiu-se ao elevador. A viagem até ao último andar deu-lhe exatamente 43 segundos para se recompor e bloquear a sensação que a incomodava desde a noite anterior. O assistente de Dante acenou para ela passar sem comentar. Ela encontrou-o de pé junto às janelas, com o telefone encostado ao ouvido e a mão livre enfiada no bolso. A luz da manhã realçava as linhas bem definidas do seu perfil, o corte preciso do seu cabelo escuro, a forma como o casaco do fato se esticava sobre os ombros, mais largos do que qualquer CEO tinha o direito de possuir. Ele parecia o poder personificado e estava a olhar para ela. Terminou a chamada sem tirar os olhos dela. Fechou a porta. Isabela atravessou a sala até a secretária dele. Queria ver-me? O novo contratado não vai voltar, reparei. Isso incomoda-o. Deveria incomodar? Ela pousou o tablet e olhou diretamente para ele. Deixou as suas intenções claras ontem à noite. Presumi que iria seguir em frente e nada aconteceu. É a sua empresa, a sua decisão. No entanto, ela fez uma pausa. Estou curiosa para saber qual foi o motivo que você documentou para a demissão dele. Verificação de antecedentes reprovada. Ele realmente foi reprovado? Ele foi reprovado na minha verificação de antecedentes. Dante afastou-se das janelas, contornou a mesa e encostou-se na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse ver a sombra fraca da barba por fazer ao longo do queixo dele, o que inclui não deixar a minha analista financeira sênior desconfortável em estacionamentos. Isso não é uma métrica padrão de RH. Agora é. Isabela deveria ter ficado irritada. Deveria ter salientado que não tinha pedido esse tipo de proteção, que era perfeitamente capaz de lidar com os seus próprios problemas. Em vez disso, ela se viu perguntando: faz isso com todos os seus funcionários? Não, só comigo. Só com você. A admissão pairou entre eles, honesta e sem adornos, sem desculpas, sem desvios. Apenas a simples verdade de que ela era diferente, que ele a tratava de forma diferente, que o que quer que fosse entre eles tinha ido além da cortesia profissional, entrando num território que nenhum dos dois tinha reconhecido em voz alta. Por quê? Ela perguntou. O olhar de Dante baixou para a boca dela, depois voltou para os olhos. Estás a fazer perguntas cujas respostas já sabes, Isabela. Talvez eu queira ouvir-te dizer isso. Não, não queres. Ele sorriu ligeiramente. Queres que eu mantenha isto profissional, seguro, que mantenha os limites que te permitem fingir que também não sentes isto. Ela prendeu a respiração. Não porque ele estivesse errado, mas porque estava absolutamente certo. Isto é inadequado, disse ela com convicção. Não namoro com pessoas para quem trabalho. Eu sei. Então o que estamos a fazer agora? Dante endireitou-se, diminuindo a distância entre eles, até que ela teve que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Estou a notar que mudaste de perfume. Hoje está mais leve, cítrico em vez de floral. Isso não é uma resposta. Também estás a usar brincos diferentes, pequenos aros em vez de pinos. E não terminaste o teu café esta manhã, porque ainda há batom na tampa, o que significa que te distraíste antes de poder bebê-lo. O coração de Isabela estava fazendo algo complicado em seu peito. Você está desviando do assunto. Estou observando. A mão dele se ergueu, sem tocá-la, apenas pairando perto de seu queixo em um gesto que era, de alguma forma, mais íntimo do que o contato real. Você quer saber o que estamos fazendo? Estamos muito próximos um do outro no meu escritório às 8h30 da manhã, tendo uma conversa que pode nos meter em apuros com o RH. Tu és do RH. Então vou despedir-me por conduta inadequada. O polegar dele roçou a bochecha dela, um contato quase imperceptível. Depois que eu descobrir por que estás a olhar para mim assim, como assim?
como se estivesses a tentar decidir se sou perigoso. És? A pergunta saiu mais suave do que ela pretendia. A expressão de Dante mudou. Algo sombrio e honesto se movia por trás dos seus olhos. Sim, mas não para ti. Isabela deveria ter recuado. Deveria ter colocado distância entre eles e lembrado-o sobre os limites profissionais e as políticas da empresa. Em vez disso, ela ouviu-se dizer: o novo contratado convidou-me para tomar café. Tu mandaste-o despedir. Essa é uma resposta desproporcional. Ele deixou-te desconfortável. Muitas coisas me deixam desconfortável. Não podes despedir todos que fazem isso. Observe-me. Isso é loucura. Isso é eficaz. A mão dele caiu, mas ele não recuou. Eu protejo o que é meu, Isabela. Eu não sou seu, ainda não. As palavras soaram como um desafio, como uma promessa. Os instintos profissionais de Isabela gritavam para ela encerrar isso, para lembrá-lo de que ela era sua funcionária, que isso ultrapassava todos os limites que eles mantinham cuidadosamente há 2 anos. Mas havia outra parte dela, mais silenciosa e mais honesta, que queria perguntar o que ele queria dizer com ainda. Queria saber como seria ser reivindicada por um homem como Dante Caruso. Queria parar de fingir que não estava ciente dele desde o seu primeiro dia, quando ele entrou na sua entrevista, e ela sentiu toda a sala mudar em torno da sua presença. Isto é uma má ideia, disse ela finalmente. Provavelmente, eu devo voltar ao trabalho. Deverias. Nenhum dos dois se mexeu. O momento ficou pesado com tudo o que eles não estavam a dizer. Até que o telemóvel de Dante vibrou na sua secretária. Ele olhou para ele e, seja lá o que for que viu, fez com que a sua expressão se tornasse mais séria. Tenho uma chamada, disse ele, voltando ao tom profissional. Continuaremos esta conversa mais tarde. Continuaremos? Sim, ele pegou no telemóvel, mas a sua atenção permaneceu nela. E Isabela, da próxima vez que alguém te deixar desconfortável, quero saber imediatamente para que possas despedi-los e eu possa decidir como lidar com a situação. Isso é muito ditatorial da tua parte. Dizes isso como se fosse uma crítica. Isabela abanou a cabeça e dirigiu-se para a porta, mas a voz dele impediu-a de sair. Isabela, ela olhou para trás. A mudança de perfume, disse ele. Combina contigo, mas prefiro o outro. Ela saiu antes de poder perguntar como ele tinha percebido isso. O resto do dia passou num borrão de reuniões e projeções financeiras. Mas Isabela não conseguia tirar a conversa da cabeça. As palavras de Dante repetiam-se, especialmente a parte sobre ainda não, sobre proteger o que era dele. Ela deveria ter ficado ofendida com a possessividade. Em vez disso, ficou curiosa. Às 17 horas, ela desistiu de fingir que estava concentrada no trabalho. Arrumou as suas coisas e dirigiu-se ao elevador, já a planear a noite que tinha pela frente. Vinho, um banho quente e uma reflexão séria sobre se estava disposta a cruzar a linha que Dante tinha traçado tão claramente entre eles. As portas do elevador abriram-se no piso da garagem e ela saiu para o espaço de betão, com as chaves já na mão. Deu 3 passos antes de perceber que algo estava errado. O homem encostado no carro dela não era Dante. Era mais novo, talvez com cerca de 25 anos, com o tipo de roupa casual cara que gritava dinheiro sem bom gosto. O seu sorriso era afiado e hostil quando se endireitou ao vê-la. Isabela Romano, disse ele, como se estivesse a saborear o nome dela. Estava à sua espera. Isabela parou de andar, os seus instintos gritando perigo. Eu conheço-o. Sou o Marco, disse ele. Marco Vital, mas conhece o meu primo. Ele afastou-se do carro dela e aproximou-se. Aquele que foi despedido esta manhã por lhe ter convidado para tomar um café. Parece um pouco severo, não acha? O seu pulso acelerou, mas ela manteve a voz firme. O teu primo falhou na verificação de antecedentes. É a política padrão da empresa. Ele estava mais perto agora. Muito perto, invadindo o espaço que ela deliberadamente mantinha entre eles. Todos sabem que o Caruso se livrou dele por tua causa, porque ele tem uma queda pela sua bela analista financeira e não gosta de concorrência. Não sei do que estás a falar. Claro que não. O olhar dele percorreu o corpo dela de uma forma que lhe deu arrepios. O meu primo só queria ser simpático. Em vez disso, foi colocado na lista negra de todas as empresas decentes da cidade porque Dante Caruso decidiu marcar o seu território. A mão de Isabela apertou as chaves,
posicionando-as entre os dedos da forma que o seu instrutor de autodefesa lhe tinha ensinado. Devias ir-te embora. Devia dar-te uma lição sobre como fazer com que as pessoas sejam despedidas. Ele estendeu a mão para o braço dela. Nunca chegou a tocá-la. Dante apareceu do nada, a sua mão fechando-se em torno do pulso do homem, com força suficiente para fazê-lo gritar. Num movimento suave, ele torceu o braço do homem atrás das costas e bateu com a cara dele contra o pilar de betão. Toque nela, disse Dante calmamente, e eu vou partir todos os ossos da sua mão antes de passar para partes mais importantes. Jesus, Caruso, eu não ia magoá-la. Estavas a pensar nisso. A voz de Dante era fria, monótona, o tom de um homem que já tinha feito coisas piores a pessoas melhores. Eu podia ver isso nos teus olhos, o mesmo olhar que o teu primo tinha ontem. Como se ela fosse algo a que tens direito porque é bonita e és demasiado estúpido para entender a palavra não. Isabela ficou paralisada, observando Dante segurar o homem contra o pilar com uma facilidade casual e assustadora. Este não era o CEO que analisava relatórios financeiros em fatos à medida. Este era o outro Dante, aquele sobre quem ela tinha ouvido rumores, mas nunca tinha visto. Aquele que dirigia um império construído sobre violência e poder. Desculpa, o homem ofegou. Eu só queria conversar. Tu querias intimidá-la porque o teu primo foi despedido por ser um cretino. Dante inclinou-se para mais perto. Deixa-me ser muito claro sobre uma coisa. Isabela Romano está sob a minha proteção. Isso significa que se você se aproximar dela, se ligar para ela, se sequer pensar nela, eu saberei. E o que acontecerá a seguir não será uma conversa numa garagem. Será uma visita de pessoas que não fazem perguntas antes de agir. Você entende? Sim, Deus. Sim, eu entendo. Dante soltou-o com um empurrão que fez o homem cambalear. Saia e diga ao seu primo que ele tem sorte de ter perdido apenas o emprego. O homem correu, literalmente correu em direção à rampa de saída. Dante virou-se para Isabela, sua expressão mudando de fúria fria para algo mais gentil, mas não menos intenso. Você está bem? Estou bem. Sua voz soou mais firme do que ela se sentia. Como você sabia que ele estava aqui? Tenho câmaras no estacionamento. Minha equipe de segurança me alertou no momento em que ele se aproximou do seu carro. Ele aproximou-se dela, colocando as mãos em volta do rosto dela, inclinando-o em direção à luz. Ele tocou-te? Não. Tu o impediste antes. Ela parou, subitamente consciente de quão perto Dante estava, de como os polegares dele acariciavam as maçãs do rosto dela, de como os olhos dele examinavam o rosto dela como se estivesse catalogando cada detalhe para se certificar de que ela estava ilesa. Antes do que, a voz dele baixou. Perigoso novamente. Antes que algo acontecesse, ela deveria recuar, deveria colocar distância entre eles. Em vez disso, ela se viu inclinando-se para o seu toque. Não precisavas ameaçá-lo assim. Sim, precisava. Dante, ele veio aqui para te assustar, Isabela, para te punir pelos erros do primo dele. Achas que uma conversa educada teria mudado a sua opinião? As mãos dele apertaram ligeiramente o rosto dela. Homens assim só entendem o poder. Então mostrei-lhe poder ameaçando partir-lhe os ossos. Estava a ser generoso. O que eu queria fazer era muito pior. Isabela acreditou nele. Podia ver isso na tensão que ainda pairava nos ombros dele. A violência mal controlada que vibrava sob a superfície. É isso que tu és, não apenas o CEO. A outra parte, sim, a parte sobre a qual as pessoas sussurram. Sim, eu deveria ter medo de si. A expressão de Dante suavizou-se ligeiramente. Mas não tem. Não. E essa era a verdade. Ela não tinha medo dele. Tinha medo do que sentia quando ele olhava para ela assim. Como se ela fosse a única coisa no mundo que importava. Eu deveria ter, no entanto. Pessoas normais teriam. Nunca foste normal, Isabela. É por isso que ainda estás aqui. Ele deu um passo para trás, baixando as mãos, deixando a pele dela fria onde a tinha tocado. Vou mandar alguém acompanhar-te à casa esta noite. E todas as noites, até ter a certeza de que não haverá mais visitas surpresa. Não é necessário. Não é negociável. O tom dele não deixava margem para discussão. Podes aceitar a escolta, ou eu mesmo posso acompanhar-te. A escolha é tua. Isabela olhou para ele, reconhecendo a parede intransponível que acabara de encontrar. Estás a falar a sério. Completamente.
Isso é loucura. É proteção. Ele pegou no telemóvel e digitou algo rapidamente. O Tony encontrar-se-á contigo no elevador em 5 minutos. Ele irá acompanhar-te até casa e garantir que o teu prédio está seguro. Não preciso de um guarda-costas. Você tem um mesmo assim. Dante olhou para ela e algo em sua expressão a fez prender a respiração. Eu já disse, Isabela. Eu protejo o que é meu e, esteja você pronta para admitir ou não, você é minha. Isso é incrivelmente presunçoso. Isso é incrivelmente verdade. Ele se aproximou novamente, invadindo o espaço dela de uma forma que deveria parecer ameaçadora, mas em vez disso parecia segurança. Podes lutar contra isso. Diz a ti mesma que isto é apenas uma preocupação profissional que eu teria com qualquer funcionário. Mas ambos sabemos que isso é mentira. Dante, amanhã à noite, ele interrompeu após a reunião do conselho. Vai jantar comigo. Isso não é um pedido. Não, não é. E se eu disser que não? O seu sorriso foi lento e perigoso. Não dirás. Ele estava certo, e ambos sabiam disso. Isabela viu-o afastar-se em direção ao elevador, com o telemóvel já encostado ao ouvido, dando ordens a pessoas que ela nunca conheceria sobre medidas de segurança nas quais ela não queria pensar. 5 minutos depois, um homem com o físico de um tanque apareceu no seu carro e apresentou-se como Tony. Ele a seguiu até sua casa em um SUV preto, esperou enquanto ela estacionava e a acompanhou até a entrada do prédio. O Sr. Caruso quer que você ligue para ele quando estiver dentro, disse Tony. Claro que ele quer. A expressão de Tony não mudou, mas ela percebeu um toque de diversão em seus olhos. Ele é muito meticuloso, senhora. Essa é uma maneira de dizer. Ela apanhou o elevador até ao seu apartamento, destrancou a porta e ficou parada na sala por um longo momento antes de pegar no telemóvel. Dante atendeu ao primeiro toque. Estás em casa? Sim, o teu segurança foi muito profissional. Ótimo. Tranca a porta. Já tranquei. A trava também. Isabela voltou e travou a porta. O som ecoou no apartamento silencioso. Satisfeito? Nem um pouco. A voz dele baixou, íntima e áspera. Mas é um começo. Isso é loucura, Dante. Tudo isso, a segurança, a proteção, o jantar amanhã. Eu sei. Então por quê? Porque cansei de fingir, Isabela. Cansei de ver você passar pelo meu escritório todos os dias e fingir que não te quero. Cansei de deixar outros homens pensarem que têm uma chance quando ambos sabemos que não têm. Ele fez uma pausa. Amanhã à noite, às 20 horas, vou buscá-la. E se eu não estiver pronta para isso, então vou esperar. A certeza em sua voz era absoluta. Mas não vou parar de protegê-la. Não vou parar de te desejar. E, eventualmente, você também vai parar de lutar contra o que sente. Ele terminou a chamada antes que ela pudesse responder. Isabela ficou parada no seu apartamento, com o telefone na mão, e admitiu a verdade que vinha evitando há meses. Ela já tinha parado de lutar. Parte 3. A reunião do conselho se prolongou. Isabela sentou-se à mesa de conferências apresentando projeções financeiras trimestrais a 12 homens em ternos caros que acenavam com a cabeça como se entendessem metade do que ela estava a se dizer. Ela aprendeu cedo que os números intimidavam a maioria das pessoas, mesmo as poderosas. Eles viam planilhas e fórmulas, e seus olhos ficavam vidrados, confiando na sua experiência, porque questioná-la revelaria a sua própria ignorância. Dante estava sentado à cabeceira da mesa, com a atenção fixa nela com uma intensidade que nada tinha a ver com margens de lucro. Ela podia sentir o seu olhar acompanhando os seus movimentos enquanto ela apresentava as previsões de receita, a maneira como os seus dedos tamborilavam na mesa quando ela se inclinava para apontar um dado específico. Todas as pessoas na sala pensavam que ele estava concentrado nos negócios. Isabela sabia que não era bem assim. A divisão de envios apresenta um aumento de 12% em relação ao último trimestre, continuou ela, avançando o slide. No entanto, identifiquei algumas irregularidades nas contas internacionais que justificam uma investigação mais aprofundada. Que tipo de irregularidades? Perguntou um dos membros do conselho. Pagamentos que não correspondem aos envios documentados. Pequenas quantias distribuídas por várias transações. Podem ser erros administrativos, mas recomendo uma auditoria. A expressão de Dante não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos. Quão pequenas individualmente? Alguns milhares. Coletivamente, ao longo de 6 meses, quase 200 mil. A sala ficou em silêncio.
Quero um relatório completo até segunda-feira. Dante disse. Isabela, você vai liderar a auditoria pessoalmente. Claro. A reunião terminou 20 minutos depois. Isabela reuniu os seus materiais enquanto os membros do conselho saíam, as suas conversas mudando para golfe e planos de fim de semana. Ela estava a colocar o tablet na bolsa quando sentiu a presença dele atrás dela. Alguém está a roubar-me, disse Dante baixinho. Parece que sim. E você descobriu. É o meu trabalho. Ela virou-se para encará-lo. Embora eu ache que isso complique as coisas para ti, tudo em ti complica as coisas para mim. Ele aproximou-se, levantando a mão para ajeitar a gola da blusa dela num gesto que era íntimo demais para uma sala de conferências. Mas lidaremos com o roubo mais tarde. No momento, estou mais interessado em saber se vais tentar cancelar o nosso jantar. A ideia passou pela minha cabeça e estou aqui, não estou? O seu sorriso era lento e satisfeito. É verdade. Vá para casa, Isabela. Vista algo que não pareça analista financeira. Passo a buscar-te às 8. Ainda não me disse para onde vamos. Um lugar público o suficiente para ser respeitável. O seu polegar acariciou o queixo dela. Privado o suficiente para ser perigoso. Ele saiu antes que ela pudesse responder. E Isabela ficou sozinha na sala de conferências, a pele ainda quente onde ele a tinha tocado. Isto estava a lhe acontecer. Ela estava a deixar isto acontecer, e a parte assustadora era o quanto ela queria que isso acontecesse. Dante chegou exatamente às 8 horas, dirigindo um Maserati preto que provavelmente custava mais do que o seu salário anual. Isabela observou da janela enquanto ele saía, o seu fato cinza substituído por jeans escuros e uma camisa preta que o fazia parecer menos um CEO e mais o homem perigoso que ela tinha visto na garagem. O seu telemóvel vibrou. Desça, Bela, antes que eu suba. Isabela pegou a bolsa e desceu as escadas, os saltos batendo no chão de mármore do átrio. Ela tinha trocado de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido verde escuro que realçava as suas curvas sem ser óbvio, combinado com saltos que acrescentavam 7,5 da sua altura. A expressão de Dante quando a viu fez cada minuto de indecisão valer a pena. Está a tentar me matar, disse ele. Estou a usar um vestido. Tu estás a usar aquele vestido. O seu olhar percorreu o corpo dela de baixo para cima, lento e deliberado. Entra no carro antes que eu faça algo que escandalize os teus vizinhos. Isabela deslizou para o banco do passageiro, o couro frio contra as suas pernas nuas. Dante fechou a porta dela e contornou o carro até ao lado do motorista, os seus movimentos controlados, mas carregados com algo que tornava o ar elétrico. Para onde vamos? Perguntou ela quando ele entrou no trânsito. Moretz. Isabela prendeu a respiração. Moretz era o restaurante da cidade. Exclusivo, caro e propriedade de uma família que todos sabiam ter ligações com o crime organizado. Também era impossível conseguir uma reserva, a menos que tivesse o tipo de conexões que vinham com poder e influência. Isso é muito público, disse ela. É essa a ideia. As pessoas vão ver-nos juntos. Ótimo. Ele olhou para ela, a mão a passar da alavanca das mudanças para a coxa dela. Quente e possessiva. Estou farto de esconder o que quero, Isabela. Quem nos vir esta noite saberá exatamente o que tu és para mim. E o que sou eu para ti? Minha. A palavra pairou entre eles, carregada de promessa e posse. Isabela deveria ter discutido, deveria ter lembrado a ele que não tinha concordado em ser nada de ninguém. Em vez disso, ela se viu perguntando, e se eu não estiver pronta para que todos saibam? Então não deverias ter usado esse vestido. A mão dele apertou a coxa dela. Porque todos os homens naquele restaurante vão olhar para ti, e eu vou garantir que todos entendam que não estás disponível. Como? Dante sorriu, sombrio e seguro. Você vai ver. O Moretz era tudo o que Isabela esperava. Iluminação fraca, toalhas de mesa brancas, o tipo de elegância discreta que vinha com um preço que a maioria das pessoas não podia pagar. O maître cumprimentou Dante pelo nome e os conduziu a uma mesa de canto que oferecia privacidade e visibilidade. Isabela percebeu os olhares enquanto atravessavam o restaurante. Reconhecimento, curiosidade, cálculo. Dante Caruso não levava mulheres ao Moretz. O fato de ele estar ali com ela estaria em todos os círculos sociais da cidade pela manhã. Estava a fazer uma declaração, disse ela assim que se sentaram. Estou a fazer várias.
Ele pediu vinho sem consultar o menu e, em seguida, voltou toda a sua atenção para ela. Conte-me algo que eu não saiba sobre si. Como o quê? Qualquer coisa. Algo real. Isabela observou-o à luz das velas. Cresci em Brooklyn. O meu pai era mecânico. A minha mãe era professora primária. Eles pouparam durante 10 anos para me mandar para a faculdade. Eles têm orgulho em si. Tinham. Morreram num acidente de carro no meu último ano. Ela viu a expressão dele mudar, com simpatia e compreensão a surgirem nos seus olhos. Terminei a minha licenciatura com uma bolsa de estudos e por despeito. Por despeito. Todos esperavam que eu desistisse, voltasse para casa, casasse e desistisse dos meus sonhos de uma carreira de sucesso. Ela sorriu ligeiramente. Não gosto que me digam o que não posso fazer. Eu reparei. Dante estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dela. O polegar dele traçava círculos na palma da mão dela. É por isso que ainda estás a lutar contra isto, porque eu disse que era inevitável. Talvez eu simplesmente não goste de ser reivindicada como propriedade. Tu não és propriedade, Isabela. És uma escolha que faço todos os dias. O aperto dele intensificou-se. A diferença é que cansei de fingir que tenho outras opções. O vinho chegou, interrompendo o momento. Isabela aproveitou a distração para puxar a mão de volta, tentando recuperar algum equilíbrio, mas Dante não a deixou recuar. É a tua vez, disse ela. Conta-me algo real. Matei um homem quando tinha 19 anos. A confissão caiu como uma bomba entre eles. Isabela olhou para ele, procurando em seu rosto sinais de arrependimento ou vergonha. Ela não encontrou nada disso, apenas honestidade, brutal e sem adornos. Por quê? Ela perguntou. Porque ele colocou as mãos na minha irmã. A expressão de Dante não mudou. Ela tinha 16 anos. Ele tinha 32 e achava que estar ligado à nossa família significava que ele podia fazer o que quisesse. Ele estava errado. Você foi pego? Não. O meu pai certificou-se disso. Ele tomou um gole de vinho. É isso que eu sou, Isabela. O homem que protege a sua família por todos os meios necessários. O homem que não perdoa ameaças ou desrespeito. O homem que incendiaria o mundo se alguém tentasse tirar o que é meu. Eu não sou sua irmã. Não, você é algo muito mais perigoso. Ele pousou o copo. És a mulher que quero manter? O empregado apareceu antes que Isabela pudesse responder e eles pediram comida que ela mal provou. A conversa mudou para temas mais seguros, trabalho e a cidade. E nada que importasse, mas por baixo de tudo isso estava a corrente de tudo o que não estavam a dizer. Estavam a meio do jantar quando Isabela ouviu. Marco Vital, o primo do homem que Dante despediu, aquele que a confrontou na garagem. Ele estava sentado do outro lado do restaurante com um grupo de homens que tinham todos o mesmo ar perigoso, os seus fatos caros, mas os olhos frios. E ele estava a olhar diretamente para ela. Não olhes, disse Dante baixinho. Eu sei que ele está aqui. Sabias que ele estaria aqui esta noite? Suspeitei que o Moretti fosse território neutro. Ele não pode tocar em ti aqui sem começar uma guerra. Isso não é reconfortante. Deveria ser. O olhar de Dante permaneceu nela, recusando-se a dar a Marco a satisfação de reconhecê-lo. Significa que ele tem medo de tentar intimidar-te em público porque não pode chegar até ti em privado. O pulso de Isabela acelerou, mas ela forçou-se a dar outra garfada na comida para agir como se não tivesse notado a ameaça sentada a 10 metros de distância. O que acontece se ele tentar alguma coisa? Ele não vai tentar. Mas se tentar, a voz de Isabela Dante baixou, chamando a sua atenção. Olhe para mim. Ela olhou. Ninguém neste restaurante vai tocar em si. Nem o Marco, nem os amigos dele, nem ninguém, porque todos sabem o que farei se tentarem. A mão dele encontrou a dela novamente do outro lado da mesa. Está sempre segura comigo. Ela queria acreditar nele, queria confiar na certeza absoluta da sua voz, mas podia sentir o olhar de Marco como um peso físico, e o medo que vibrava sob a sua pele desde o incidente na garagem voltou à vida. Preciso de ir à casa de banho, disse ela. A expressão de Dante ficou tensa. Eu acompanho-te. Não é necessário. Não é negociável. Ele levantou-se e contornou a mesa para puxar a cadeira dela, colocando a mão na parte inferior das costas dela, enquanto a guiava para a parte de trás do restaurante. Isabela estava plenamente consciente de todos os olhares que os seguiam,
da atenção de Marco a acompanhar os seus movimentos. O corredor para as casas de banho estava vazio e mal iluminado. Isabela deu 2 passos em direção à casa de banho das mulheres, quando a mão de Dante fechou-se em torno do seu pulso, virando-a de volta para ele. O quê? Ele beijou-a. Não foi gentil, não pediu permissão. Ele encostou-a à parede e tomou posse da sua boca como se estivesse faminto por ela. As mãos dele emolduraram o rosto dela. O corpo dele pressionou-se contra o dela de uma forma que tornava impossível pensar. Isabela ofegou contra os seus lábios, e ele aproveitou-se disso, aprofundando o beijo até ela se agarrar aos ombros dele para se equilibrar. Esta não era a distância cautelosa que mantinham há 2 anos. Era posse e promessa, e tudo o que tinham evitado finalmente explodindo em realidade. Quando ele se afastou, ambos respiravam com dificuldade. "O que foi isso?" ela conseguiu perguntar. "Foi eu a garantir que todos neste restaurante soubessem exatamente a quem você pertence." O polegar dele roçou o lábio inferior inchado dela. "Marco está a ver, assim como metade de Moretes. Amanhã de manhã, toda a cidade saberá que você é minha. Você me beijou para provar um ponto. Eu te beijei porque queria isso há 2 anos e cansei de esperar." A mão dele deslizou para o cabelo dela, inclinando a cabeça dela para trás. A audiência foi apenas um bônus. Isabela deveria estar furiosa. Deveria tê-lo empurrado e lembrado que ela não era uma peça de xadrez em qualquer jogo que ele estivesse a jogar com Marco. Mas o gosto dele ainda estava nos lábios dela, e o corpo dela ainda vibrava com o contato. E a verdade era que ela queria isso tanto quanto ele. "Não pode simplesmente me reivindicar em público assim", disse ela. "Acabei de fazer isso." "Dante, vai à casa de banho, Isabela. Arranja o teu batom. Depois volta para essa mesa e termina o teu jantar como se nada tivesse acontecido." O seu sorriso era sombrio e satisfeito, enquanto todos neste restaurante observam e sabem exatamente o que aquele beijo significou. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço, mas não distância. Os seus olhos nunca deixaram os dela. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela empurrava a porta da casa de banho. Ela olhou para o seu reflexo no espelho, observando as suas bochechas coradas, os seus lábios inchados, a expressão ligeiramente atordoada que gritava: "Acabei de ser beijada profundamente num corredor." Agora era real, público, irreversível. Dante acabara de anunciar a todos que importavam nesta cidade que ela era dele, e não havia como voltar atrás. Isabela ajeitou o batom com as mãos trêmulas e tentou descobrir se estava aterrorizada ou eufórica. Ela suspeitava que fosse as duas coisas. Quando voltou para a mesa, Dante estava à espera, com uma expressão calma, mas os olhos ardentes de satisfação. Marco ainda observava do outro lado do restaurante, mas a sua atenção tinha mudado de ameaçadora para calculista. A mensagem tinha sido recebida. Eles terminaram o jantar numa bolha de consciência. Cada toque casual de Dante carregava significado. A mão dele na parte inferior das costas dela, quando se levantaram para sair, os dedos dele entrelaçados nos dela enquanto caminhavam para o carro. A maneira como ele abriu a porta para ela e deixou a mão repousar na anca dela por um segundo a mais. Ele tocava-a como se fosse seu dono e ela deixava. A viagem de volta para o apartamento dela foi silenciosa, com uma tensão vibrando entre eles. Quando Dante parou em frente ao prédio dela, Isabela esperava que ele dissesse boa noite, para que ela pudesse subir e processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Em vez disso, ele saiu do carro e contornou-o para abrir a porta dela. "Vou acompanhá-la", disse ele. "Não é acompanhá-la, Isabela Blau." Ela não discutiu. Eles subiram no elevador em silêncio, muito próximos um do outro, o ar pesado com tudo o que Kiss havia começado. Quando chegaram à porta dela, Isabela procurou as chaves, hiperconsciente da presença de Dante atrás dela, sua presença opressiva no pequeno corredor. Ela abriu a porta e se virou para dizer boa noite. Dante já estava invadindo seu espaço, sua mão subindo para segurar seu queixo. "Todos sabem agora", disse ele baixinho. "Não há volta a dar." "Eu sei." "Estás zangado?" Isabela procurou no rosto dele algum sinal de arrependimento ou manipulação. Não encontrou nada disso, apenas desejo e possessividade, e a mesma certeza que existia desde o início. "Eu devia estar zangada", admitiu ela. "Tu tomaste essa decisão por nós os dois."
Sim, não é assim que as coisas funcionam, Dante. Não pode simplesmente reivindicar as pessoas. Eu posso reivindicar-te. O seu polegar acariciou a maçã do rosto dela porque tu queres ser reivindicada. Tu queres isso desde a primeira vez que olhei para ti. E tu também sentiste isso. Ele estava certo. E ambos sabiam disso. Isto é loucura. Ela sussurrou. Isto é inevitável. Ele inclinou-se, os seus lábios roçando a orelha dela. Dorme bem, Bela. Amanhã toda a cidade saberá que és minha, e então veremos o que farás a respeito. Ele beijou a testa dela e foi embora, deixando Isabela parada na porta, os lábios ainda formigando pelo beijo no corredor, a mente girando com as implicações do que ele acabara de fazer. Ela fechou a porta e encostou-se nela, o telemóvel já vibrando com mensagens de números que ela não reconhecia. A notícia estava a espalhar-se. Dante Caruso tinha reivindicado a sua analista financeira no meio do Moretti, e agora todos queriam saber quem era Isabela Romano e o que ela tinha feito para chamar a atenção do CEO mais perigoso da cidade. Isabela silenciou o telemóvel e caminhou para o quarto, avistando-se no espelho. Ela parecia diferente, como uma mulher que acabara de ser marcada, reivindicada, transformada em algo público e irreversível. E o mais assustador era como isso parecia certo. Isabela acordou com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Ela ignorou todas e foi trabalhar. O escritório estava agitado quando ela chegou às 8 horas. As conversas paravam no meio da frase quando ela passava, e as cabeças se viravam para acompanhar os seus movimentos pelos corredores. Ela manteve a expressão neutra, o passo confiante, recusando-se a dar a alguém a satisfação de vê-la abalada. Ela tinha sido reivindicada por Dante Caruso no meio do Moretz. Agora, ela tinha que decidir o que fazer a respeito. A porta do seu escritório mal tinha fechado quando se abriu novamente. Dante entrou sem bater, parecendo totalmente satisfeito consigo mesmo, em um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que o carro dela. Você está causando um grande alvoroço, disse ele. Eu estou causando um alvoroço. Foi você quem me beijou no corredor. A melhor decisão que tomei em toda a semana. Ele aproximou-se, o seu olhar percorrendo-a como se estivesse a catalogar cada detalhe. Quantos pedidos de casamento recebeu esta manhã? 3, mais 2 ofertas de emprego e uma sugestão muito inadequada de alguém que dizia ser associado do Marco. A expressão de Dante ficou fria. Reencaminhe-me essa última. Já apaguei. Isabela, eu consigo lidar com mensagens inadequadas, Dante. O que não consigo lidar é com você a tomar decisões sobre a minha vida sem me consultar. Ela cruzou os braços. Transformaste-me numa declaração pública ontem à noite. Eu tornei público o que já era verdade. Não é essa a questão. Então qual é a questão? Ele estava agora no espaço dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia, sentir o calor que emanava dele. Diz-me que não querias aquele beijo. Diz-me que te arrependes. Diz-me qualquer coisa, exceto que estás zangado porque eu parei de fingir. Isabela olhou para ele com o pulso acelerado. Estou zangada porque me tiraste a escolha. Não, eu facilitei a escolha. A mão dele subiu para segurar o queixo dela, o polegar a roçando na maçã do rosto. Tu lutaste contra isso por 2 anos, porque pensavas que podias ir embora. Agora não podes. Agora todos sabem. E isso te apavora porque significa que tens de admitir o que queres. Tu não sabes o que eu quero. Tu queres-me. Tu queres isto. Só tens medo do que isso significa. Ele estava certo. E ela odiava-o por isso. Isto muda tudo, disse ela baixinho. Ótimo. Eu quero que mude tudo. O seu aperto apertou-se ligeiramente. Eu quero-te na minha vida, Isabela. Não escondida em salas de conferência, não fingindo que somos apenas colegas. Eu quero-te à minha mesa, na minha cama, ao meu lado quando as coisas ficarem perigosas. Quero-te toda, e cansei-me de pedir desculpa por isso. Isabela prendeu a respiração. Este era o momento, a escolha que ele a estava a forçar a fazer. Ela podia ir embora, largar o emprego, sair da cidade, recomeçar em algum lugar onde a reputação de Dante Caruso não a seguisse. Seria a coisa inteligente, a coisa segura, ou ela poderia ficar. Entrar nessa situação perigosa, complicada e absolutamente insana, e ver aonde isso a levaria. Se eu fizer isso, disse ela lentamente,
Se eu escolher isso, não podes tomar decisões por mim. Nem sobre a minha carreira, nem sobre a minha segurança, nem sobre nada. Somos parceiros ou não somos nada? Algo feroz e satisfeito brilhou nos olhos dele. Parceiros, estou a falar a sério, Dante. Não sou uma posse que podes exibir e controlar. Sei exatamente o que és. Ele inclinou-se, os lábios roçando a orelha dela. Tu és a mulher que encontrou 200 mil em fundos desaparecidos numa tarde. A mulher que me enfrenta quando todos os outros têm medo. A mulher que está prestes a virar o meu mundo de cabeça para baixo. Ele afastou-se para olhá-la. E eu mal posso esperar. Isabela sentiu a sua última resistência desmoronar-se. Isso era loucura, imprudência. Tudo o que ela passou a vida evitando, e mesmo assim ela queria. A tua mãe vai odiar-me, disse ela. Dante sorriu devagar e perigosamente. A minha mãe vai adorar-te. Ela está à espera de alguém que me desafia há anos. Quando é que a conheço? No jantar de domingo. Daqui a 2 dias. A mão dele deslizou para o cabelo dela. Achas que consegues lidar com a família Caruso? Tenho lidado contigo há 2 anos. Quanto pior eles podem ser. Ele riu e beijou-a profundamente, reivindicando-a ali mesmo no escritório dela, onde qualquer pessoa poderia entrar. Isabela beijou-o de volta, as mãos apertando a camisa dele. 2 anos de tensão finalmente se transformando em algo real, assustador e absolutamente certo. Quando se separaram, a expressão de Dante era de pura satisfação. Volte ao trabalho, Bela. Quero aquele relatório de auditoria até segunda-feira. Está mesmo a pensar no trabalho agora? Estou a pensar em esta noite. O polegar dele traçou o lábio inferior inchado dela. Jantar na minha casa. Só nós dois. Sem público, sem declarações, só tu e eu descobrindo como isso vai ser. Isso parece perigoso. Tudo sobre nós é perigoso. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço, mas não distância. As 20 euros. Vou mandar um carro. Posso ir de carro. Podes, mas não vais. Ele estava na porta agora com a mão na maçaneta. Veste algo confortável. Não vai sair. Ele saiu antes que ela pudesse discutir. E Isabela afundou-se na cadeira da secretária, com o coração a bater forte e os lábios ainda formigando do beijo. Isto estava realmente a acontecer. Ela estava a fazer isto. E pela primeira vez em 2 anos, não tinha medo do que viria a seguir. A cobertura de Dante era tudo o que Isabela esperava. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Móveis modernos que gritavam minimalismo caro. Arte nas paredes que provavelmente valia mais do que a casa da maioria das pessoas. Mas também havia detalhes inesperados. Livros empilhados na mesa de centro, com as lombadas marcadas pelo uso. Uma foto emoldurada do que devia ser a sua família. Todos com cabelos escuros e traços marcantes. Uma jaqueta de couro surrada pendurada numa cadeira, como se ele tivesse acabado de tirá-la. Isso o fazia parecer real. Não apenas o CEO perigoso ou o chefe da máfia, mas um homem com uma vida além da imagem. Estás a olhar fixamente, disse Dante da cozinha. Estou a observar. Qual é o veredicto? Tu lês biografias. Isso é inesperado. Ele apareceu na porta segurando 2 taças de vinho, sem o paletó e com as mangas arregaçadas. Gosto de saber como outros homens poderosos falharam. Isso me ajuda a evitar os erros deles. Isso é muito estratégico. Isso é muito a minha cara. Ele entregou-lhe uma taça e apontou para o sofá. O jantar está no forno. Temos 20 minutos. Isabela sentou-se cruzando as pernas. Ela vestia jeans e um suéter macio. Seguindo o conselho dele sobre conforto. Dante sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que suas coxas se tocassem, com os braços esticados ao longo do encosto do sofá atrás dela. Conte-me sobre o jantar de domingo, disse ela. No que estou me metendo? No caos, a minha mãe cozinha comida suficiente para 20 pessoas, mesmo sendo apenas a família. A minha irmã vai interrogá-la sobre as suas intenções. O meu pai vai fingir que não está impressionado enquanto faz centenas de perguntas sobre o seu trabalho. Ele sorriu. E a Nono vai adorá-la imediatamente ou passar a refeição inteira a testá-la. Isso não é nada intimidante. Vai correr tudo bem. Sobreviveu aos Moretti com o Marco a observar. Tu consegues lidar com a minha família. O Marco não é a tua mãe, é verdade. A minha mãe é mais perigosa. A mão dele desceu para o ombro dela, os dedos traçando padrões ausentes.
Mas ela vai gostar de ti. És inteligente. Não aceitas a minha. E não tens medo do nosso mundo. É tudo o que ela sempre quis para mim. Isabela inclinou-se para o toque dele, deixando-se relaxar pela primeira vez em todo o dia. O que tu queres? A ti exatamente como és. Os dedos dele deslizaram pelo cabelo dela, gentis, mas possessivos. Sem jogos, sem fingimentos, apenas isto. Isto é complicado. Isto é simples. Tudo o resto é complicado. Ele puxou-a para mais perto até ela ficar encostada ao seu lado, com a cabeça no ombro dele. Passei 2 anos a observar-te, a desejar-te, a tentar descobrir como fazer isto funcionar. E a resposta sempre foi apenas esta. Para de lutar contra isso e deixa acontecer. Ficaram assim até o alarme tocar, envolvidos um no outro num silêncio confortável. O jantar era italiano, caseiro e perfeito, e comeram na mesa de jantar dele, com as luzes da cidade espalhadas abaixo deles. A conversa fluía facilmente agora que tinham parado de fingir sobre trabalho e família, e os milhares de pequenos detalhes que compõem uma vida. Isabela contou-lhe sobre os seus anos de faculdade, as entrevistas para bolsas de estudo e as sessões de estudo até tarde da noite. Dante contou-lhe sobre assumir o negócio da família aos 25 anos, o peso da expectativa e do legado. Quando terminaram de comer, Isabela sentiu que o estava a ver claramente pela primeira vez. Não o chefe perigoso ou o amante possessivo, mas o homem por baixo. Complexo, motivado e surpreendentemente vulnerável. Quando ele baixou a guarda, voltaram para o sofá com vinho fresco. E desta vez, quando Dante a puxou para perto, ela foi de boa vontade. A mão dele traçou padrões preguiçosos na anca dela, e Isabela deixou-se afundar no calor dele. Fica, disse ele baixinho. Estou aqui. Não, fica esta noite. Amanhã. O tempo que quiseres. O seu aperto apertou. Estou farto de tu ires embora. Isabela inclinou a cabeça para trás para olhar para ele. Isso é muito presunçoso. Isso é muito honesto. Ele pousou o copo de vinho e mudou de posição, puxando-a para o seu colo. Então, ela estava montada nele, com as mãos apoiadas nos ombros dele. Eu quero-te aqui, Isabela, no meu espaço, na minha cama. Quero acordar contigo e saber que não vais fugir. Eu não fujo. Tu tens fugido há 2 anos. Eu estava a ser profissional. Tu estavas com medo. As mãos dele pousaram na cintura dela, quentes e seguras. Mas já não tens medo, pois não? Isabela olhou para ele, para a fome e a certeza nos seus olhos, e soube que ele estava certo. Ela não estava com medo. Estava aterrorizada e eufórica e absolutamente certa de que era exatamente ali que ela deveria estar. Não, sussurrou ela. Não estou com medo. O sorriso de Dante foi lento e devastador. Timo, ele beijou-a profundamente e com posse, as mãos deslizando pelas costas dela para puxá-la para mais perto. Isabela derreteu-se nele, 2 anos de tensão finalmente transformando-se em puro desejo. Este não era o beijo cuidadoso no corredor ou o rápido beijo no escritório dela. Este era uma promessa e posse e tudo o que eles tinham reprimido. Quando ele se levantou, levantando-a com ele, Isabela enrolou as pernas em torno da cintura dele e deixou-o levá-la para o quarto. As luzes da cidade penetravam pelas janelas, projetando sombras sobre a cama enorme. Dante sentou-a gentilmente, as mãos já a trabalhar na bainha da camisola dela. Última chance de mudar de ideia, disse ele. Pare de falar. Ele riu e puxou a camisola por cima da cabeça dela, o olhar dele percorrendo-a com um desejo tão intenso que Isabela sentiu como um toque físico. Ela alcançou a camisa dele, tentando desabotoá-la até que ele assumiu o controle, tirando-a com movimentos eficientes. Vem cá, disse ele com voz áspera. Isabela moveu-se para os seus braços, e a sensação da pele contra a pele fez-lhe suspirar. As mãos de Dante estavam em todo o lado, mapeando as suas curvas, aprendendo o seu corpo com intensidade concentrada. Ele empurrou-a para a cama, os seus lábios deslizando pelo pescoço dela, os dentes roçando a clavícula. Agora és minha, murmurou ele contra a pele dela. Todos sabem disso, mas quero que tu também saibas. Eu sei. Diz. A respiração de Isabela parou quando a mão dele deslizou para baixo. Sou tua novamente. Sou tua, Dante. O seu sorriso contra a garganta dela era pura satisfação. Então as mãos dele estavam nas calças dela,
E o mundo se reduziu a apenas isso, apenas eles. Apenas a conclusão inevitável para a qual eles vinham caminhando há 2 anos. O resto se confundiu com calor e desejo, e o som do nome dela nos lábios dele, enquanto ele cumpria todas as promessas que aqueles olhos escuros vinham fazendo desde a primeira vez que ele a olhou. Isabela acordou com a luz do sol e uma sensação de dor, e a sensação inconfundível de ter sido completamente conquistada. Ela estava deitada sobre o peito de Dante, com o braço dele envolvendo a sua cintura, a respiração profunda e regular. Os lençóis estavam emaranhados nas pernas deles, um travesseiro no chão, o outro empurrado contra a cabeceira da cama, evidência de uma noite que excedeu todas as expectativas. Isabela se mexeu levemente e estremeceu. Todos os músculos doíam da melhor maneira possível, as coxas protestando contra o movimento. Ela podia sentir marcas no pescoço e na clavícula, a leve queimadura da barba na pele. A mão de Dante apertou sua cintura. Nem pense em ir embora. Eu não fui bom. Ele puxou-a para mais perto, os seus lábios encontrando as marcas no pescoço dela com precisão satisfeita. Porque ainda não terminamos. Não terminamos, nem de longe. Ele rolou, prendendo-a debaixo de si, os olhos escuros com um desejo renovado. Tenho 2 anos para compensar, Bela, e estamos apenas a começar. O jantar de domingo na casa dos Caruso foi exatamente tão caótico quanto Dante havia prometido. A mãe dele, Carmela, era uma força da natureza, pequena e elegante, com olhos perspicazes que não perdiam nada. Ela deu uma olhada em Isabela e a puxou para um abraço que cheirava a alho e perfume caro. Finalmente ela disse, alguém que não olha para ele como se ele andasse sobre as águas. A irmã de Dante, Lucia, era igualmente direta. Tu és a analista financeira, a que descobriu o roubo. Sou eu. Ótimo. Precisamos de alguém inteligente nesta família. Ela passou o braço pelo de Isabela e levou-a para a sala de jantar. Aviso justo, a Nana vai fazer perguntas inadequadas e o Papa vai fingir que ainda não está a planear o teu casamento. Ela não estava errada. O jantar foi barulhento, caloroso e avassalador da melhor maneira possível. O pai de Dante, Antônio, fez-lhe uma dúzia de perguntas sobre o seu trabalho, acenando com a cabeça em aprovação às suas respostas. A avó dele passou toda a refeição a observar Isabela com olhos calculistas, ocasionalmente disparando perguntas em italiano rápido, que Dante traduzia com evidente diversão. E durante tudo isso, Dante manteve a mão na coxa dela debaixo da mesa, o polegar traçando círculos distraídos, a atenção dividida entre a conversa da família e a mulher ao seu lado. Lá é perfeita, anunciou Carmela durante a sobremesa. Quando é o casamento? Mamã, não me trate como uma criança. Trouxe-a para o jantar de domingo. Isso significa alguma coisa. Significa que eu queria que a conhecessem. Significa que está a levar isto a sério. Ela virou-se para Isabela. Ele está a levar isto a sério. Estás a levar a sério com ele? Isabela sentiu todos os olhos à mesa voltados para ela. Este era o teste, o momento em que ela se comprometia ou se afastava. Ela olhou para Dante, para a ligeira tensão nos ombros dele, para a forma como a mão dele havia parado na sua perna. Ele estava a tentar parecer indiferente, mas ela podia ver a verdade nos olhos dele. Ele também estava à espera da resposta dela. Sim, disse Isabela claramente. Estou a falar a sério com ele. O sorriso de Carmela era triunfante. Ótimo! Então virá jantar todos os domingos e contar-me-á se ele fizer alguma coisa estúpida. Posso fazer isso. A conversa continuou, mas a mão de Dante encontrou a dela debaixo da mesa, apertando-a uma vez em silenciosa gratidão. Quando saíram 2 horas depois, cheios de comida e impressionados com a energia da família Caruso. Isabela sentiu que tinha passado num teste crucial. Não foi assim tão mal, disse ela enquanto Dante os levava de volta para o seu apartamento. Sobreviveste, nona. Isso é impressionante. A tua mãe já planeou o nosso casamento. Ela planeou-o no dia em que te contratei. Ele olhou para ela com uma expressão suave. Obrigado por quê? Por dizer sim, por ficar, por dar uma chance a isso. A mão dele encontrou a coxa dela novamente, familiar e possessiva, por ser exatamente o que eu precisava. Isabela cobriu a mão dele com a sua. Para onde vamos a partir daqui? Seguiremos em frente juntos. Ele entrou na garagem do prédio e desligou o motor. As suas coisas serão levadas para a minha casa amanhã. Com licença, tu ouviste-me.
Estou farto de tu teres um apartamento do outro lado da cidade. Quero-te aqui comigo, onde é o teu lugar. Não podes simplesmente decidir isso. Acabei de decidir. Discute comigo lá em cima. Isabela olhou para ele, dividida entre a exasperação e algo que parecia perigosamente próximo da alegria. Esta era a sua vida agora. Dante a tomar decisões autoritárias e ela a discutir com ele por princípio, enquanto secretamente adorava cada minuto disso. És impossível, disse ela. Tu adoras isso. Ainda vou levantar essa questão na próxima reunião do conselho. Dante riu e beijou-a profundamente, reivindicando-a ali mesmo na garagem. Quando se afastou, sua expressão era de pura satisfação. Levanta a questão quando quiseres, Bela. Todos já sabem que és minha. Mais vale tornar isso oficial. Isabela seguiu-o até ao andar de cima, com a mão na dele. O seu futuro incerto e assustador e absolutamente perfeito. 3 meses depois, Carmemela realizou o seu desejo. Dante pediu-a em casamento durante o jantar de domingo, com toda a família a assistir e a avó a chorar lágrimas de felicidade no copo de vinho. Isabela disse sim antes mesmo de ele terminar de perguntar, porque algumas coisas eram realmente inevitáveis e alguns homens perigosos valiam o risco. Se gostaste da história de Dante e Isabela, subscreve Máfia Tales para mais romances perigosos, onde homens poderosos encontram a sua alma gêmea. Junta-te à nossa área de membros para cenas exclusivas e acesso antecipado a novas histórias.